Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, que o Eterno te abençoe e te guarde. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu voto de confiança, pelo apoio de vocês aqui. O canal continua crescendo, hein? Obrigado pelos comentários, muito bons mesmo. Ajudam e muito incentivam demais a gente, né? E eu quero falar com vocês aqui uma coisa muito especial. Antes de mais nada, queria pedir, você não se inscreveu no canal? Aproveita e se inscreve, tá? Esse aqui é o canal A Luz da Escritura e meu nome é Ailton. A nova ordem mundial é uma coisa que hoje está aberta, eles estão falando abertamente, todo quanto é lugar. Só que aqui é uma coisa importante mostrar, porque é a Organização das Nações Unidas falando. É uma coisa terrível. Eu vou resumir ao máximo aqui, porque o texto é muito longo mesmo, né? Eu gastaria aqui mais de hora falando, né? E em texto resumido. O relatório da ONU contra o cristianismo. Isso é uma parte 1, porque tem mais. A nova ordem mundial. O cristianismo ou a base judaico-cristã, que é no Brasil, né, principalmente, é o que traz a moral da família, a união, a paz, os valores morais que nós conhecemos, que assim nascemos e fomos criados. E o que acontece é que estão querendo instalar essa nova ordem mundial e para poder instalar é como a água e o óleo, não dá para conviver juntos. Compreenderam? Se você tiver um pouco de óleo num copo e começar a pôr água, vai levantando o óleo, levantando até uma hora que o óleo cai fora do copo e aí permanece só a água. Não tem como misturar. Ok? Então, a base judaico-cristã, principalmente, que temos, ela está sendo perseguida e estão querendo extirpar essa base para poder instituir a nova base, que é as crenças da nova ordem mundial, onde eles querem instituir nova religião. E o que eu falo sempre, para instituir uma nova religião, eles querem instituir um novo Deus, a base dos pensamentos deles. Por quê? Porque eles não concordam com a Escritura Sagrada, com a Bíblia Sagrada. Eles não concordam com essa base que nós temos. Então eles querem o quê? Instituir uma nova base, de acordo. Veja bem, na China, querem que tire tudo aquilo que exalta o Criador e bota lá o nome do Xi Jinping. Vocês estão entendendo? Então isso aí é uma das loucuras que nós vemos e que infelizmente é uma realidade e eles vão impor isso. Mas sabemos que é por curto prazo de tempo, não é verdade? Em uma época de engano, dizer a verdade é uma coisa estranha, né? Acaba sendo assim, sendo considerado um ato revolucionário, né? Você falar a verdade num local, num mundo em que a mentira é mais aceita, né? Então, claro que é um ato revolucionário e você acaba tendo problemas. Nos últimos anos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, tem repetido que o mundo precisa de uma liderança global intensificada. Vocês entenderam? Uma liderança global intensificada. Mais recentemente, ela tem usado convenientemente a doença chinesa, essa que se espalhou pelo mundo, para reforçar esse argumento, insistindo que deste caos, criado em parte pela própria ONU, vocês entenderam? Criado em parte pela própria ONU, visando, olha, presta atenção nessa palavra, Ordo ab Chao, que quer dizer, traduzido, né? Ordem mediante o caos. Deve despontar um líder para o mundo. Compreendeu? Vou repetir. Com isso tudo, deve despontar um líder para o mundo. Qual é a intenção, então? Causar um caos, provocar um caos,
Porque mostra a necessidade de uma nova ordem. Mas para ter uma nova ordem precisamos de um novo líder. Portanto, poder-se-ia dizer que o Deep State, o que é o Deep State? É um governo das sombras, um governo que trabalha por baixo do pano. É justamente o que coordena o mundo, né? Através de muita riqueza, essas coisas. Portanto, poder-se-ia dizer que o Deep State está emergindo das sombras, cada vez mais evidente que a ONU é parte de uma tentativa de engendrar um governo global. Compreendeu? Um governo global. Ou seja, há muitas vezes chamada nova ordem mundial. Ok? Então vocês vejam que a ONU é um braço forte e o caminho aberto para se instalar um governo global, um governo mundial, ok? E nós temos que nos preocupar com isso, por quê? Porque o que eles querem fazer é controlar tudo num planeta inteiro, tudo, inclusive os nossos pensamentos, nossas palavras, tudo que você fizer, certo? Temos, por exemplo, a hoje notória família Rothschild, a qual é atuante, né? Pelo menos desde o século XVIII, e cuja fortuna é simplesmente incalculável. Vocês veem que gira sempre em torno do dinheiro, da fortuna. Os poderosos estão sempre por trás disso, né? Embora ela sequer apareça na lista da Forbes, claro que para eles não interessa isso. Mesmo provavelmente superando os integrantes desta lista, época em que financiou Adam Weishaupt, né? Na criação de uma ordem secreta, a família Rothschild, junto com os Rockefeller, bancaram tudo para fundar uma ordem intitulada Ordem dos Illuminati, a qual teve impactos em eventos de magnitude histórica, como sobre a Revolução Francesa, por exemplo, bem como assentou o projeto de uma nova ordem mundial. Vocês viram que é tudo bancado por poderosos de fortunas incalculáveis, certo? Olha só o que o David Rockefeller falou numa conferência da ONU. A presente janela de oportunidades durante a qual uma nova ordem mundial verdadeiramente pacífica e interdependente pode ser construída, não ficará aberta por muito tempo. Está falando de oportunidade, não podemos perder. Estamos à beira de uma transformação global. Tudo o que precisamos, olha só o que eu falei no começo, tudo o que precisamos é da grande crise certa, no momento certo, e as nações aceitarão a nova ordem mundial. Vocês estão entendendo? Causou caos, muitos entram em desespero e falam, mas tá aqui, ó, nós temos a solução. Vocês vão participar aqui dessa forma e nós vamos resolver tudo. Nessa fala, David Rockefeller não apenas remete à ordem Abschau, que é a ordem mediante o caos, né? Mas ele está reverberando um discurso anterior do também finado, que faleceu, né? George H.W. Bush, que é o mais velho de todos, né? Pronunciado igualmente na ONU em 1991, e no qual ele afirmou, olha o que o Bush falou, o que está em jogo é mais do que um país pequeno, é uma grande ideia, é uma nova ordem mundial, onde diversas nações são atraídas por uma causa comum. Estou entendendo? Nova ordem mundial não é uma coisa de um país, é um sistema mundial em que envolve países, vai engolindo países, vai engolindo nações. Eles vão fazendo as políticas certas para pôr as pessoas certas e depois dominar o mundo inteiro, tá?
Mais do que se sabe dessa novus ordo seclorum. Novus ordo seclorum, quer dizer, nova ordem mundial. Sabemos atualmente que muitas coisas, por exemplo, sabemos que para o seu propósito para que o seu propósito possa ser alcançado, é imperioso extirpar da mente das pessoas sua individualidade, sua lealdade à família. Olha bem, quando se fala lealdade à família, se fala de lealdade ao Criador, porque Ele é quem instituiu a família. Ok? As tradições, a prática e aos seus princípios religiosos, especialmente os judaicos cristãos. Ok? Tá vendo como aqui eles querem o quê? Desmontar tudo que é moral e decente para eles poderem instalar um caos. Com este caos, eles vêm depois com a solução. Não apenas isso, sabemos que ela é essencialmente anticristã. Olha só, hein? Anticristã. Essa nova ordem é a própria ONU. E, inclusive, ela é luciferiana. Ela não é materialista. Ela apenas se associa ao inimigo das escrituras sagradas. Compreendeu? É terrível, certo? É terrível. Agora eu quero falar de um livro aqui. Em seu livro, Reflection on the Christ, ele afirma, em 1978, ele afirma, Lucifer vem para nos dar a dádiva final de totalidade. Se a aceitarmos, então ele será livre. Ele, Lucifer, será livre. E nós seremos livres também. Ok? Quer dizer, eles mesmos se condenam com a boca, né? Ele será livre. Se ele está livre é porque está prisioneiro. Certo? Se está prisioneiro, alguém superior a ele o prendeu. Então ele não é poderoso, né? Mas eles mesmo assim adoram. Essa é a iniciação luciferiana. Ela é uma iniciação que muitas pessoas estão agora tomando. E muitas o foram nos dias que passaram, né? Pois ela é a iniciação da nova ordem mundial. Ou seja, ninguém entrará na nova ordem mundial a menos que ele ou ela se comprometa a adorar. É assim que está, Lúcifer. Ninguém entrará na nova ordem mundial a menos que se torne uma iniciação luciferiana. Noutros termos, já não há como negar. O projeto de uma nova ordem mundial é anticristão, luciferiano, em uma essência muito forte. E a ONU é vassala desse projeto. Ok? É terrível. A coisa é terrível. Aqui entra o aborto, onde eles matam crianças, matam um ser vivo. É como se fosse um sacrifício ao mal, né? Terrível isso. Um golpe recente contra nossos pilares morais veio com a divulgação de um relatório intitulado Freedom of Religion or Belief. Não sei se eu li certo, tá? Não fala inglês, por favor. Liberdade de religião ou crença. Em seu sumário, lemos que, nesse relatório, o relator especial foca na violência e discriminação baseados em gênero em nome da religião ou crença. É terrível. Tem tanta coisa aqui que eu demoraria muito tempo, mais de 1 hora, com certeza, para poder resumir. Na verdade, o cristianismo é uma força, acaba sendo,
uma força de resistência contra essa barbárie, pois ele consolidou a ideia de dignidade da pessoa humana, fundamento dos direitos humanos. Assim, o cristianismo é em sua essência, contrário às práticas como escravidão, aborto, prostituição, pena de morte, promiscuidade, manipulação, dentre tantas outras que reificam as pessoas, tornando simplesmente coisas, né? Não apenas isso, diferentemente de outras religiões, no mais do Oriente, né? O cristianismo engendrou a laicidade, especialmente ao separar o poder terreno do poder sobrenatural. E isso no texto bíblico mesmo. Dai a César o que é de César. O que é de César, sempre sabemos que é o mundo, né? E a Deus o que é de Deus. Meu reino não é desse mundo, por exemplo. São passagens que esclarecem a separação entre o reino terreno e o reino sobrenatural. É muito triste isso. E tudo isso querem gerar um controle. O controle de natalidade significa a liberação e o cultivo dos melhores elementos raciais em nossa sociedade, bem como a supressão gradual e eliminação e a eventual extirpação de estoques. Olha como é que trata as pessoas humildes. Estoques defeituosos daquelas ervas daninhas humanas que ameaçam o desabrochar das melhores flores da civilização humana. Ok? Isso aqui são partes do pensamento do pessoal da nova ordem mundial. O que eles querem criar? Uma seleção das melhores pessoas. Essa é a grande jogada deles. Como Adolf Hitler queria criar o arianismo, né? Queria recriar o arianismo. E ele então estava o quê? Separando pessoas, selecionando pessoas, justamente para criar um mundo perfeito, na visão dele. Ok? E eles pensam da mesma forma, não é nada diferente, só não tem o nome do Reich, né? Mas é a mesma mentalidade. Vocês entenderam? Então que a ONU é um braço fortíssimo e que eles estão realmente trabalhando pesado para poder instalar uma nova ordem mundial. Por isso é necessário que você estude a Escritura, esteja ao par de todas as profecias e você tome conhecimento para você poder discernir entre o bem e o mal, porque o mal ele vem muito parecido com o que é bom e pode confundir. E a Escritura já nos alerta sobre isso, que nesses últimos tempos o engano seria tão terrível que, se possível fora, enganaria até mesmo os escolhidos. Mas já está falando que os escolhidos não são enganados. Por quê? Porque buscam o conhecimento. Aí o conhecimento da Escritura, a oração, o clamor, estar aos pés do Criador, isso acaba nos libertando desse terrível engano. Mas você tem que estar preparado. Por isso que é importante nós não sermos religiosos, sermos fiéis ao Criador. Isso não quer dizer que você não pode ter sua religião. Quem quiser ter sua religião, que tenha. Mas nunca ponha a sua religião à frente do Criador, porque o dono da palavra é o Criador. E é através da Escritura que você ganha o discernimento, o conhecimento, e você pode separar entre o joio e o trigo, entre o que é bom e o que é mal, que são muito parecidos, muito. Você já viu o que é o joio e o trigo? São idênticos. Só quando cresce é que você consegue identificar quem é quem. Então, temos que estudar, conhecer a Escritura, nos aprofundar e preparar, porque
o tempo está já presente. Estamos no final dos tempos e a nova ordem mundial está aí, ó, sendo instalada aos poucos, com pouca resistência no mundo, mas está sendo instalada. Então nós temos um momento em que nós temos que orar, jejuar, clamar e nos aproximar cada vez mais do Criador, porque o mundo jaz no maligno, como o próprio Jesus falou. Shalom, um forte abraço para todos vocês e vamos orar, clamar, vamos buscar e nunca esquecer de estudar a Escritura. Forte abraço, até o próximo vídeo.